entende, eu como síndica profissional, que como a gente tem responsabilidade sobre a manutenção do prédio e a gente tendo ciência do risco eminente, a gente deve executar sem assembleia e depois levar para a assembleia, e aí eu queria a opinião de Yuri com relação a isso, levar para a assembleia o que aconteceu, o porquê foi feito essa manutenção corretiva, porque nesse caso já é uma manutenção corretiva. Exato. E levar para a Assembleia os motivos e porque e assegurar a segurança, que é o mais importante para os moradores, porque a gente está falando de um risco eminente e que pode gerar danos à segurança do morador, tanto a segurança pessoal quanto material dos bens. Então, eu entendo que em algumas situações mais emergenciais, a gente deve agir e fazer a execução do serviço e acionar uma assembleia para fazer a explicação, mostrar a documentação e aí a gente fazer a recuperação financeira, se for o caso. Aí eu queria saber se está ok. Sim. Sim e não. Vamos lá. Existe um artigo no Código Civil que ele fala que se as obras forem urgentes e não onerosas, ou seja, não no gasto muito alto, você pode fazer e depois avisar. Se for urgente e muito onerosa, você deve convocar de forma emergencial a assembleia. Então, revisando. Coisa urgente, onerosa, ou seja, com gasto muito alto, deve ser convocado previamente a assembleia de forma urgente. Coisa urgente que não é oneroso, ou seja, um gasto menor, você pode fazer e depois avisar. E aí a assembleia vai ratificar a sua escolha, ou seja, confirmar aquilo que você fez. Qual o perigo disso tudo? É a classificação do que é oneroso ou não. Porque a jurisprudência e o Código Civil não trazem. Então fica subjetivo. E você corre o risco de tomar atitude diferente do que o juiz pode achar e ser responsabilizado. Por isso que eu julgo que, quando tiver uma situação dessa, na tua convenção deve ter um artigo, geralmente tem, de convocação de assembleias emergenciais em 24 horas. Então você convoca 24 horas, de um dia para o outro, faz a assembleia e expõe logo a situação, certo? Mas tem um artigo que fala sobre isso, especificamente. Quais as etapas que você deve levar em consideração? Desde a ação de laudo, e, por consequência, o que for necessário. Quais são essas etapas que o síndico deve seguir? Maravilha, Júlia. Realmente, a gente se pega muito na dificuldade de contratar uma empresa. Eu sei que existem diversas empresas no mercado e qual contratar? Qual profissional? Existem as tradicionais do mercado, né, que a gente conhece, quem vive nessa bolha que eu digo que é do condomínio conhece as empresas tradicionais, mas às vezes surgem outras empresas novas. E aí o que é que a gente precisa inicialmente? Vamos fazer aqui uma linha do tempo. Primeiro, identifiquei o problema, tem uma fissura na minha fachada, ou então formou aquele buchinho, né? Aquela embuchamentozinho da fachada, eu gosto de usar esse termo, que a pedra vai soltar. Preciso imediatamente fazer alguma coisa. Aí eu pego um pouquinho no teu leque de dizer, mas às vezes o condomínio não tem um recurso financeiro para fazer emergencialmente. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou contratar um laudo, depois do laudo eu vou contratar uma empresa. Só para fazer o contrato do laudo gera uns 5 a 10 dias, aí o pessoal vai iniciar, pede mais 30. Depois de 30 dias, ele emitiu o laudo, eu vou contratar uma empresa, contratei a empresa, convoquei a assembleia, isso já se passaram aí mais 15 a 20, 30 dias, a empresa vai, roda contrato, foi, voltou, perdi aí metade do ano para poder fazer um serviço. E o que é que eu posso fazer? Por exemplo, numa questão das caixas dos ares condicionados. Existem empresas de rapel que podem fazer a remoção parcial daqueles revestimentos, demolir aquelas caixas críticas para resolver, tirar ali a pessoa da UTI e depois eu vou partir. Eu costumo dizer que o engenheiro que trabalha com condomínio, ele é um engenheiro do Hospital da Restauração, que ele tem que resolver problema de câncer a uma fratura exposta com um bisturi e uma caneta. Tem que resolver o problema de tudo, porque a gente sabe que condomínio não tem recurso, eu não consigo fazer tudo do dia para a noite. Então eu posso, com o auxílio desse engenheiro inicial, dizer, bicho, o que é que eu posso fazer aqui? Me dá uma solução aqui, o que é que eu posso fazer do dia para a noite para resolver? Contratei o laudo, aí a gente parte para a cotação das empresas. É sempre importante que tenha o termo de referência, diga quais são as prioridades, e aí a gente vem para a contratação da empresa. Leva para a assembleia as propostas já equalizadas, com tudo bem certinho, com análise técnica. Eu costumo sempre pedir também uma análise jurídica das empresas, porque uma empresa, certo tempo, a gente foi fazer uma cotação,
Eu recebi as propostas do síndico e aí, por conhecer a empresa, eu já vi que já não estava tão bem ali, já estava dando alguns problemas em outros condomínios. Então a gente vai, digamos assim, dando um direcionamento em alguns casos de como resolver o problema. Contratou a empresa, pede para essa empresa que fez o laudo, geralmente ela também fiscaliza a obra. É importante que se tenha uma fiscalização de obras para saber se o que foi especificado no laudo vai ser realmente executado durante o processo. Então, contratou a fiscalização de obras, essa empresa de fiscalização vai te auxiliar, inclusive no contrato. O que é que essa empresa pode contribuir, por exemplo, no contrato de obras? Ontem, por exemplo, eu recebi a devolutiva de uma construtora. O que é que eu geralmente peço? E até já serve de gatilho para vocês. Que, caso essa construtora não execute tudo aquilo que foi desembolsado pelo condomínio, a gente faz uma suspensão do contrato e ela só volta a receber depois de uma equalização ali. Porque às vezes a construtora começa a executar, começa a fazer, passou a chuva, justifica que começou a chover, eu não tenho mais recurso ali, deu um probleminha, às vezes já não está conseguindo executar e acaba a gente investindo demais e não tendo retorno. Isso prejudica, inclusive, a gestão da síndica, porque essa empresa que a síndica contratou, ela não está fazendo nada. O funcionário chega, começa a pegar de 9 horas da manhã, quando dá 11h30, ele desce da balança, não está fazendo mais nada. Aí foi a empresa que a síndica contratou, mas foi aprovado em assembleia, foram vocês que escolheram essa empresa. Por isso que é importante ter essa fiscalização. Passou a obra, fez todo o serviço, o que é que eu posso fazer agora? Vou fazer um termo de entrega da obra. A partir dali vai ser... A partir daquele momento começa a contar a garantia. Porque às vezes as obras são entregues. Eu terminei ontem, amanhã já não vem mais ninguém. Mas a gente não fica com esse registro. E a gente no jurídico sabe que tudo tem que ser registrado e documentado, se possível com registro fotográfico. Faz a entrega da obra e a partir dali a gente começa a assistência técnica da construtora. E essa assistência técnica precisa ser realmente muito bem executada. A gente precisa fazer esse acompanhamento para realmente não ter nenhum problema após a entrega da obra, tá? Então seria esse ciclo. Às vezes a gente, dentro do condomínio, a gente conhece algumas empresas, mas eu não conheço essa empresa. Qual empresa contratar? Vai buscar quais são os profissionais que estão, que vão fazer o serviço. Se tem especialização, se tem um nível de conhecimento, pede indicação a outra síndica, parceira. Então vai ali pegando realmente indicações que a gente sabe que facilmente a gente consegue com um grupo de WhatsApp. Esse termo de entrega também pode ser provisório e depois definitivo, depois de 90 dias. E também no contrato você pode exigir que a empresa faça uma garantia, pode ser de 5% ou 10%. Isso obriga você a que ela tenha um ritmo. Caso não, você aciona a garantia.